Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis e o nosso vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 8 principais erros de orçamento na minha concepção e na minha experiência de mais de 13 anos trabalhando diariamente com isso. Bem, vamos lá. Para que eu possa comentar sobre os principais erros de orçamento, a gente começa com projeto. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o que causa maior quantidade de problemas em orçamento de obras. Principalmente se esse projeto está mal elaborado ou incompleto. Ora, se ele é a principal peça para que eu possa fazer o meu orçamento, no momento em que ele está mal elaborado, não foi devidamente estudado ou incompleto, por exemplo, está faltando parte dos projetos, está faltando os projetos complementares, está faltando o memorial descritivo, está faltando especificações técnicas que são muito importantes, é óbvio que a chance de errar o meu orçamento é muito grande. Outra coisa também que pode acontecer são erros no levantamento da EAP. O que é a EAP? A EAP é chamada de Estrutura Analítica de Projeto. É eu pegar o objeto daquela obra, por exemplo, uma casa, dividir esse objeto em etapas. Por exemplo, fundação, alvenaria, estrutura, telhado, revestimento, instalações. E cada uma dessas etapas eu tenho que identificar os serviços de cada etapa. Então, por exemplo, na etapa fundação, dependendo do projeto, eu vou ter escavação, alicerce, baldrame, cinta, impermeabilização da cinta, aterro, enfim. Então são vários. Só que, para que eu possa fazer uma EAP correta, então, ou seja, ela incorreta é um problema grave de orçamento, eu preciso de duas coisas. A primeira, volto ao caso 1. Eu não consigo fazer uma boa EAP se o meu projeto estiver incompleto. Ora, se o meu projeto está incompleto, como é que eu vou conseguir identificar todos os serviços necessários? Mas também aqui vai ter outro fator muito importante, que é a inexperiência do profissional. Eu costumo dizer que não existe um bom orçamentista de todo tipo de obra. Eu seria um bom orçamentista daquela obra em que eu tiver o domínio, por exemplo, na leitura de projetos, que eu tiver preferencialmente uma experiência dentro daquele canteiro de obra, porque é muito mais fácil eu conseguir identificar o serviço de uma obra se eu já tiver passado dentro dela, se eu já tiver essa experiência, se eu souber ler adequadamente os projetos. Quando eu, Murilo, sou chamado para participar de um orçamento em que eu não tenho muita vivência naquele tipo de obra, eu sempre chamo um colega com mais experiência. Por quê? Porque quando ele bate o olho no projeto, ele vai conseguir enxergar muito mais detalhes do que eu, pela minha experiência naquele tipo de obra. Já quando é em alguma obra que eu já passei por dentro, que eu já estive executando, que eu já tive alguma experiência, eu não preciso, porque eu consigo ler adequadamente os projetos e identificar todos os serviços necessários. Uma outra coisa importante é o levantamento de quantitativos, que também é muito comum haver erro no levantamento de quantitativos. Esses erros no levantamento de quantitativos, eles podem ocorrer mais uma vez por conta do projeto. Então, olha que esse tema aqui, ele bate sempre na mesma tecla, que um projeto mal feito ou um projeto incompleto pode fazer com que eu cometa equívocos na hora de levantar os quantitativos. Um outro problema aqui são os critérios. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Dependendo da fonte das composições que eu for utilizar, o critério de levantamento de quantitativo é diferente. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Com certeza, a maioria de vocês que já passou por disciplinas de orçamento ou de construção civil aprendeu em algum lugar que, por exemplo, para levantar o quantitativo de alvenaria, eu vou pegar o perímetro do ambiente ou da construção, multiplicar pelo pé direito, multiplicar pela altura da parede, então eu tenho a área. E a questão dos vãos, nós aprendemos que nós subtraímos os vãos àquela área que passar de 2 metros quadrados. Então, se naquela determinada parede tem 10 metros quadrados de vão, eu vou subtrair só 8 metros quadrados, que é o que passou de 2 metros quadrados. Bem, nós aprendemos assim por vários motivos, talvez porque no critério do TCPO, que é um dos livros mais utilizados para orçamento, foi essa maneira, mas isso não significa que para todo tipo de situação será a mesma coisa. Por exemplo, quem for fazer um orçamento base SINAP, lá no SINAP,
o critério utilizado é de área líquida, ou seja, eu vou pegar toda a área de parede e subtrair 100% dos vãos. Então é um critério. Murilo, e como é que eu sei então qual o critério que eu vou utilizar? Todas as composições de custo devem ter, um caderno técnico, é assim que é feito, por exemplo, no Sinap, onde nesse caderno técnico vai dizer quais são os critérios que devem ser levados em conta para poder fazer aquele levantamento. Então não é porque eu aprendi, porque eu ouvi falar ou porque alguém faz assim. A gente tem que sempre questionar aquilo que vem sendo feito ao longo dos anos, mas sem ninguém saber exatamente a fonte. Então pesquise para você saber realmente qual o critério que deve ser utilizado. E vai ficar aqui uma pegadinha para vocês. Se eu fosse fazer um levantamento de área de telhado, eu vou considerar ele como inclinado ou como plano? Depende se for no Sinap, no TCPO. Então eu quero que você consulte para mim lá no Sinap, por exemplo, o caderno técnico na área de download do site da Caixa e me responda essa pergunta. Vai ficar aí no ar. Bem, também nós temos o custo dos insumos. Esse é um outro problema. E a maioria das causas de custo de insumos errados, eu vou chamar aqui de preguiça. Por quê? Porque muitas vezes o orçamentista não quer fazer a cotação adequada, ou seja, pegar e ligar para o distribuidor, ligar para a loja, pedir um orçamento dos materiais para ele realmente saber quanto é o valor dos insumos. E aí o que ele faz quando ele não consegue? Ele simplesmente pega valores meio chutados ou busca em fontes como, por exemplo, o Sinap, que embora seja atualizado todo mês, em muitos casos pode não ser uma boa opção. E eu já falei isso em outros vídeos e falo também lá no meu curso, porque às vezes o Sinap pode causar essa falha para mais, ou seja, materiais mais caros do que a realidade de mercado. Também nós temos a questão da produtividade ou do consumo de materiais inadequados nas composições. Ora, a base de um orçamento são as composições de custo unitário. O que são composições de custo unitário? Por exemplo, para eu fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu tenho que estimar o quê? Quantos tijolos eu vou gastar por metro quadrado, quantos metros cúbicos de argamassa eu vou gastar por metro quadrado de parede pronta, quantas horas de pedreiro eu vou gastar para fazer 1 metro quadrado de parede, quantas horas de servente eu vou gastar para poder fazer 1 metro quadrado de parede. Então, ou seja, o que eu falei aqui foi exatamente de produtividade quando se refere à mão de obra e a consumo quando se refere a materiais. E qual é o grande problema? A maioria das empresas e dos profissionais de engenharia não fazem esse levantamento na obra para saber realmente na sua obra quanto que está se gastando de cada material para fazer 1 metro quadrado de um determinado serviço, ou quanto está gastando de horas de mão de obra para fazer 1 metro quadrado de um determinado serviço. E aí, como eles não pesquisam isso, eles vão buscar essas informações novamente nas composições prontas já do Sinap, do TCPO, e que muitas vezes não correspondem à realidade da sua obra, da sua empresa. Então é muito importante que os profissionais e empresas passem a elaborar as suas próprias composições para que não haja mais problema de produtividade ou consumo inadequado em suas composições. Um outro problema são os encargos sociais, Os encargos sociais, eles são derivados da legislação e do acordo coletivo de trabalho. Então, os principais erros que eu posso cometer aqui é considerar encargos percentuais inadequados. E por que isso acontece? Um dos motivos é que falta a leitura do acordo coletivo de trabalho da região. Ora, toda cidade onde você for fazer um orçamento tem um acordo coletivo de trabalho vigente. E lá é que vai dizer quais são as obrigações do empresário para com aquele empregado. E essas obrigações vão impactar fortemente nos encargos sociais. Por isso é muito importante que a gente leia o acordo coletivo de trabalho da região onde será a obra. E fica aqui uma dica: em licitação é muito comum desclassificação de empresas exatamente por não saber desses detalhes do acordo coletivo de trabalho e, portanto, acabam não considerando esses custos no seu orçamento, o que podem fazer com que as empresas sejam eliminadas dos processos licitatórios. Mas também, muitas vezes, falta atualização dos profissionais. Por quê?
mais uma vez, se aprendeu há não sei quantos anos atrás sobre encargos sociais, isso é uma coisa que muda com muita frequência, e o profissional na área de orçamento que não se atualiza vai cometer erro. E digo mais, pessoal, a responsabilidade é muito grande. Errar em orçamento de obra é eu fazer com que uma empresa lucre muito se eu acertar, ou que ela quebre, que ela entre em falência se eu errar um orçamento de obras. Então, muito cuidado, porque está nas suas mãos essa responsabilidade. É preciso se atualizar sempre para que a gente possa exercer o nosso papel da maneira correta e também seja remunerado adequadamente por conta disso. Um outro problema é que a maioria dos orçamentos que eu pego, os custos indiretos simplesmente não são considerados, então são inexistentes. O que são os custos indiretos, Murilo? São todos aqueles custos que não são serviços da obra direto, mas que sem ele a obra não acontece. Exemplos principais: a administração local da obra. Eu considerar os custos de toda aquela equipe que não está botando a mão na massa, mas que sem ela a obra não acontece. Como, por exemplo, o mestre de obra, o técnico de edificações, o técnico de segurança, o engenheiro e assim sucessivamente. Um outro item também que é muito importante dentro dos custos indiretos, que não faz parte da obra diretamente, mas que sem isso a obra não acontece, é toda a montagem e desmontagem do canteiro de obras, a construção das áreas de vivência, a construção das áreas de produção, a mobilização dos equipamentos para o canteiro de obra, depois a desmobilização desses equipamentos. Isso são custos que muitas vezes são altíssimos e, se não for considerado no orçamento, pode levar a empresa a ter sérias dificuldades para finalizar essa obra. Então, muita atenção em relação aos custos indiretos. Afinal de contas, eles geralmente variam de 5% até 30% do valor de um orçamento. Abre o olho. Também podemos ter BDIs feitos de forma inadequada, calculados de forma inadequada. E aí os principais elementos que eu vou colocar aqui como os erros mais comuns no BDI, além de erros grotescos, como por exemplo errar a fórmula do BDI, né? Ou simplesmente considerar itens que não podem ser considerados no BDI, né? Que a gente que aprendeu também há 5, 10 anos atrás ainda comete esse tipo de erro bobo, mas realmente para quem já tem alguma noção, os erros de concepção mais cometidos são relacionados a 3 dos itens que contemplam um BDI. O primeiro é em relação aos riscos, né? É um percentual que muitas vezes se erra por não ter noção dos riscos de um empreendimento, que esses riscos são derivados, por exemplo, da localização, da própria clareza do projeto. Quanto pior o projeto, maior a possibilidade de acontecer coisas que não estão previstas, por isso os riscos, bem como também situações como, por exemplo, problemas financeiros ou problemas de gestão dessa obra ou desse contratante, que pode fazer com que eu eleve o risco. Um outro fator são as despesas financeiras. A empresa que está construindo não sabe quanto custa para ela captar o dinheiro para executar a obra. Isso eu falo principalmente no caso de obras públicas, porque obras públicas, a maioria das vezes a empresa não recebe adiantamento para executar, ela primeiro tem que gastar o dinheiro para depois receber, e isso pode fazer com que o fluxo de caixa da empresa não esteja preparado, e se eu não dimensionar corretamente essas despesas financeiras, eu também posso ter problema de giro e não conseguir finalizar a minha obra. E os impostos é outro grande erro que muitos empresários, muitas construtoras não param para analisar corretamente quais são os impostos que devem ser incluídos em cada caso. E para isso, a dica principal é saber que orçamento de obras é uma ciência multidisciplinar, onde não basta um engenheiro ou arquiteto. É necessário também o contador da empresa para fornecer algumas informações vitais. Um grande abraço a todos e até a próxima.